Boa noite, bem-vindos ao Cortar a Direito com o Dr. José Carmo. Olá, viva Paulo. Eu sei que andavas aí cheio de saudades do Paulo Lopes, não desfazendo o Miguel Conselho Costas Miguel. Exatamente. E o Paulo Lopes, cá está o Paulo Lopes com o Cortar a Direito. Espero é que não seja por pouco tempo, que depois a razão de saída seja outra, mas já lá vamos. Não faço ideia do que é que estás a falar. Eu já te vou explicar o que é. Bem-vindo, José Carmo, é um gosto de sempre estar aqui contigo. Obrigado, é um gosto de estar de volta também depois de alguma ausência por motivos profissionais e portanto é sempre um prazer vir à Nova novamente. Muito bem. José Carmo, tu tens sido já há um ano para cá, devido à tua atividade profissional, tens estado em muito contacto com o setor da restauração, outras empresas, mas principalmente através da Provar. E esta semana há a expansão do programa Apoiar, que eu ainda te vi no nosso Porto Canal, aqui a falar numa reportagem. É realmente esta expansão, há muitos problemas aqui, certo? Sim, não, uma coisa é a expansão e essa questão em particular que estavas a colocar dos problemas do Apoiar, não ficam resolvidos por esta expansão, são coisas diferentes. Portanto, esta semana o Governo publicou um novo decreto que vinha na linha daquilo que já tinha sido anunciado e que visava, no fundo, uma atualização dos valores do apoio, principalmente, e que acaba por abranger apenas as empresas com quebras de faturação superiores a 50%, porque para as empresas que têm quebras entre os 25% e os 50%, no fundo, o valor do apoio mantém-se exatamente igual àquilo que já estava, e que no fundo eram aqueles valores conhecidos, 10 mil euros para microempresas, 55 mil euros para pequenas empresas e 135 mil euros para médias empresas, ou grandes empresas com mais de 250 trabalhadores, mas que faturassem menos de 50 milhões de euros, e que depois tinham um apoio extraordinário relativo ao primeiro trimestre deste ano, ou do funcionamento do primeiro trimestre deste ano, em que acrescentavam mais 2.500 euros se fossem microempresas, 13.750 se fossem pequenas, ou 33.750 euros para médias empresas. Ora, estes apoios para quem tem entre 25% e 50% de quebra de faturação, não sofrem qualquer atualização, no fundo é exatamente aquilo que já existia e, portanto, a novidade é de facto para aquelas empresas que têm quebras acima disto. Mas deixa-me só interromper para te fazer aqui uma pergunta. Esses apoios já foram lançados quando? Estes apoios foram lançados, salvo erro, em novembro, outubro, que foi quando se fez a atualização do programa Apoiar para o último trimestre de 2020 e já a prever um pequeno apoio para a retoma no início deste ano. Mas as empresas já têm esse dinheiro? As que concorreram? Em princípio, as que concorreram à data. Mas tens a certeza que há muita queixa que muitas vezes das medidas anunciadas até chegar à conta de uma empresa? Certeza não tenho. Posso-te falar do caso concreto das empresas que eu acompanho mais próximas, em que receberam na semana passada o valor que faltava para complementar esta segunda parte, ou se lhe quisermos chamar assim, a segunda atualização do programa Apoiar. Receberam na semana passada, pelo menos aquelas que eu conheço, acabaram por receber a semana passada o valor que completa, para o caso das pequenas empresas, 68.750 e médias empresas 135 mil euros, ou os 12.500 euros se fosse uma microempresa no global. Portanto, este valor, dos casos que eu conheço, ainda não tinha sido pago, mas foi regularizado na última semana. Portanto, à partida, pelo menos do que eu conheço, este valor foi entregue. Agora estamos a falar de uma nova atualização destes valores, portanto, uma majoração destes valores para empresas com quebras superiores a 50%, em que, no fundo, estes valores passam para 18.750 euros para microempresas, já englobando quer o valor do Apoiar, a atualização do valor do Apoiar, quer a atualização do valor do apoio à retoma do primeiro trimestre, 103.125 para pequenas empresas e 253.125 euros para médias empresas ou grandes empresas com mais de 250 trabalhadores e menos de 50 milhões de faturação. Estes valores, no fundo, estão de acordo com aquilo que o Governo anunciou há umas semanas atrás. Faltava, no fundo, depois a publicação
da portaria que vem regulamentar, digamos assim, a atribuição deste apoio, mas efetivamente está em linha com aquilo que o Governo anunciou há umas semanas atrás e também aqui uma nota particular para a abrangência dos setores, portanto passa a incluir também o setor da panificação, o setor das pastelarias e também das pirotecnias, por exemplo, dentro daqueles que eram setores que, associados num caso à restauração e no outro aos eventos, que no fundo ficavam aqui um bocadinho numa zona cinzenta e que havia algumas dúvidas relativamente aos apoios e ao enquadramento dos apoios. Isso agora fica completamente esclarecido e, portanto, desse ponto de vista foi uma resolução. Também uma nota neste apoiar, ou nesta última legislação que saiu relativa ao apoiar, tem a ver com os processos em execução e aqui há um aumento da carência de 2 meses para planos prestacionais, portanto empresas que estejam a cumprir planos prestacionais, no fundo têm aqui 2 meses de carência para regularizar, ou para no fundo de alívio de tesouraria para respirar, no fundo. Exatamente. E também há também uma novidade para quem estiver nos processos de recuperação, nos processos no PER e na insolvência, por exemplo, que é a possibilidade de inclusão de dívidas relativas ao primeiro trimestre, portanto, de janeiro a março, nos planos prestacionais que já existiam. Portanto, esta aqui só uma nota, mas que de facto para algumas empresas em situação difícil é relevante. Pronto, dito aquilo que são os principais aspectos desta atualização, e é essencialmente isto, depois temos a segunda questão, que é problemas que já vêm no apoiar desde o início e que acabam por fazer 2 coisas. Por um lado, excluir algumas empresas que, principalmente aquelas que iniciaram a sua atividade em 2019, e já explicarei um bocadinho melhor porquê, e também a situação de tratar de forma diferente situações que são idênticas, digamos assim. E detalhando o que é que eu quero dizer com isto. Começando pela questão do início da atividade. Efetivamente, muitas das empresas, quando começam, aliás, praticamente todas, têm um período de investimento em que estão encerradas, que servem precisamente para adaptar os estabelecimentos, para a instalação de equipamentos, para fazer, no fundo, para começar a preparar o estabelecimento para abrir ao público. Ora, o que acontece e o que está a acontecer é que, na minha opinião, por um erro de interpretação dos serviços, o que acaba por acontecer é que, quando as empresas que iniciaram a sua atividade em 2019, vamos supor, por exemplo, uma empresa que é constituída em março de 2019 e depois tem um período de investimento e só abre ao público, ou só abriu ao público em setembro ou outubro de 2019. Pronto. O que acontece é que esta empresa, na realidade, tem 2 ou 3 meses de faturação apenas. Só que o que é que está a acontecer? Quando vão fazer a análise para verificar se a empresa tem ou não direito ao apoiar, em vez de tomar em consideração que ela apenas tem 3 meses de faturação, não. Vão buscar a data de início de atividade, que é de março, e dividem-lhe a faturação dos 3 meses... O que não é real de todo. ...por 10 meses. Ou seja, na realidade, depois o que vai acontecer é que esta empresa não tem a quebra de faturação necessária para ter direito. Ora, isto é uma situação que não tem pés nem cabeça, porque, no fundo, o ponto aqui é muito fácil a autoridade tributária saber com perfeita exatidão quando é que esta empresa emitiu a primeira fatura, nomeadamente através do e-fatura. E, portanto, não faz sentido nenhum estar a penalizar estas empresas que, ainda por cima, dividindo a faturação por aquilo que é o seu período de investimento. Mas quem é que faz essas coisas? Eu acho que essas coisas são tão ridículas. Pronto, eu acho que às vezes, e aqui, e até por isso... Ou das duas umas, ou o Estado está com má fé a fazer os apoios, ou então há aqui alguma incompetência. Eu acho que às vezes o problema tem a ver muito com a letra da lei. E porquê é que eu digo isto? Porque... Zé Carmo, não há cá letras da lei. Como foste muito bem claro. Desculpa lá, se uma empresa tem início de atividade em janeiro ou março de 2019, tem as suas obras, tem o seu investimento, quer estar legal, porque tu, para fazer as coisas está legal. Abre ao público em novembro. Aquilo fecha, como sabem, em março de 2020, vamos todos para casa.
E eles fazem a média desde que abriu. Pronto, mas eu vou-te dizer porque eu confesso que acho muito difícil que isto esteja na intenção de quem faz um programa destes. Que a intenção fosse deliberadamente, não, vamos dividir por mais meses, não é? Neste caso, no caso destas empresas que foram constituídas, vamos dividir por mais meses para objetivamente diminuir o número de apoios dados. Eu acho que não é isso que está na intenção. O problema tem a ver com a escrita. E quando eu digo isto, com a escrita, o que é que acontece? É que quem executa depois, na prática, as leis, não são quem as escreve, muitas vezes. E muitas vezes não, em nenhuma das vezes, pois são os serviços que fazem. E, portanto, se depois, na letra, por algum motivo, e quando alguém diz o início de faturação ou o início de atividade, que são palavras relativamente semelhantes, mas dizem início de atividade, depois quem está a executar o que vai dizer é eu tenho que ir buscar o início de atividade, porque é o que está lá escrito. Não, os técnicos sim. Pronto. Com toda a certeza. E portanto, daí eu dizer que por vezes o problema, ou eu acho que neste caso aqui só vejo essa explicação de facto, é que há aqui um problema de letra da lei que tem que ser resolvido, tem que ser alterado, e a única coisa que eu acho estranha é como é que ainda não foi alterado. Pronto, e aí já eu digo que é competência. Pronto, aí já ou a má fé. Pronto, aí já poderemos sim falar de má fé. Agora, a verdade é que isto é um problema, porque mesmo se olharmos para o diploma que regulamenta o apoiar, efetivamente, a determinada altura, fala em início de faturação comunicado às finanças. Ora, isto é o e-fatura, não é o início da atividade que foi comunicado quando a empresa foi constituída e que é obrigada a fazer essa declaração, caso contrário é multada, e se não fizer esse início de atividade também não consegue deduzir as despesas do investimento, nem, por exemplo, recuperar o IVA nos casos em que há direito à recuperação do IVA do investimento que realiza. E, portanto, agora, há um momento no diploma em que, de facto, fala em início de atividade junto das finanças. E, portanto, os serviços agarram-se ao início de atividade e estão a penalizar de forma severa muitas empresas, ainda por cima, que são aquelas empresas que, por maioria de razão, constituídas há menos de 2 anos, que estão naquelas fase mais crítica e que deixaram de faturar na fase mais crítica e de sobrevivência para uma empresa que é nos primeiros 2 anos de vida. Claro. E, portanto, esta é uma situação que é urgente resolver para que haja outras empresas que tenham, de facto, acesso ao apoiar de forma legítima, para se tratar, efetivamente, de forma igual, situações que são idênticas. Do mesmo modo, também um aspecto que ficou e que está assim regulamentado no diploma, e aqui, no fundo, não digo que não seja essa a intenção, provavelmente é, mas repara numa situação. É profundamente injusto também, por exemplo, que um empresário que tenha uma empresa e que tenha 2 restaurantes, 2 estabelecimentos dessa empresa, só recebe uma vez o apoiar. E um empresário que esteja exatamente nas mesmas circunstâncias, em termos de faturação, em termos de dimensão, mas que tenha apenas acontecido que, em vez de ter uma empresa, uns estabelecimentos todos na mesma empresa, tenha aberto um estabelecimento por empresa, ou seja, em vez de ter uma empresa com 2 estabelecimentos, tem 2 empresas Sim. com um estabelecimento cada um, duplica o montante do apoio a receber. Portanto, é um convite para o espertismo, para o chico-espertismo. Não é questão do chico-espertismo, porque eles não vão a tempo de fazer essa alteração agora. Isto já tinha que vir claro. Lá. A questão é, nós estamos a apoiar, nós no fundo estamos a tratar de forma diferente uma situação que é exatamente igual. E o ponto é que podem dizer, mas não há forma de verificar aquilo que cada um dos estabelecimentos fatura ou aquilo que... É mentira. Porque o e-fatura é feito por estabelecimento. E a IES tem a declaração por estabelecimentos também. Portanto, é perfeitamente possível verificar qual é a dimensão de cada estabelecimento e atribuir este apoio por estabelecimento, se assim o quisermos. Claro. E, portanto, a questão aqui é, ou de facto, é preciso haver uma análise mais... ainda cá a posteriori, porque isto tem de ser sempre a posteriori, mas é preciso haver uma análise aqui mais fina, porque efetivamente há muitas situações em que empresas que têm 2 ou 3 estabelecimentos estão a receber apenas uma vez o apoio, não é? Ficando prejudicado em quem fragmentou o negócio, sendo que o que é estranho é que o objetivo do Estado,
não é? E dos vários outros incentivos que existem, é precisamente a que as empresas ganhem dimensão, que ganhem músculo, até para conseguir competir com as outras entidades estrangeiras e ter, no fundo, mais capacidade, em vez de estar a fragmentar cada vez mais as empresas. E aqui parece que estamos a incentivar precisamente ao contrário, que é incentivar a fragmentação. E, portanto, desse ponto de vista, são situações que, de facto, são situações de pormenor que é preciso acertar para que o diploma, de facto, faça justiça e seja justo para todos. Vou só apontar aqui duas rapidamente, porque já estamos, rápidas, também que caem nesta questão, que é, por exemplo, ao nível do apoiar rendas. Todos os contratos que não foram carregados no portal das finanças até ao dia 13 de março de 2020 não estão a receber apoio, não são incluídos para efeitos do apoio. Ora, eu acho muito bem que, de facto, o contrato de arrendamento tenha que estar declarado nas finanças. Isso é justo. Agora, o ponto é, porquê 13 de março de 2020? Porquê que um empresário cujo contrato de arrendamento se iniciou no dia 31 de março de 2020 está sem apoio? Exato. Quando ainda por cima esta verificação é feita à data 2. Portanto, hoje, março de 2021, se for verificar os contratos que estão carregados nas finanças, no fundo a informação é a mesma, quer ele tenha sido carregado no dia 13 de março de 2020, quer tenha sido carregado Parece em maio. que é e, portanto, há aqui um apoio e depois foge. E exatamente, é que são situações, porque é que estes empresários não recebem apoio? Não sei. E finalmente, o último ponto também que leva a que se tratem situações iguais de forma distinta é esta. Repara, uma empresa que tenha sido constituída com um CAI de eventos, mas que, entretanto, a vida evoluiu e até abriu um restaurante. Sim. E, portanto, tem os eventos e tem a restauração. E o CAI principal é eventos. Mas, na realidade, por volume de faturação, até já é a restauração. Ora, o que acontece é que esta empresa, como o CAI principal é o de eventos, pode encerrar e pode pedir o apoio máximo que, no caso de empresas que foram encerradas compulsivamente, passa para o escalão a seguir, ou seja, passaria, por exemplo, para 253 mil euros se fosse uma pequena empresa. Ora, se fosse precisamente o contrário, ou seja, uma empresa de restauração que tenha aberto com um CAI de restauração e que hoje em dia até a sua faturação principal já seja de eventos, mas o CAI principal é o de restauração, não pode encerrar e está a receber 103 mil euros. Isto não faz sentido. No fundo, o CAI principal, que está declarado para efeitos de finanças, não deve ser o fator primordial. O que deve ser o fator primordial é qual é o CAI onde efetivamente a empresa fatura mais. Claro. Que é depois o indicador que serve para avaliar a quebra e para avaliar a atribuição do apoio. É que também dá mais impostos. Exato. E, portanto, desse ponto de vista, são este tipo de situações, são pequenas questões, mas que depois fazem toda a diferença naquilo que é a justiça da aplicação do apoio e naquilo que é, de facto, o apoio que alguns empresários estão a receber, porque, principalmente nesta questão do início da atividade, há uma série de empresários que ficam automaticamente excluídos de qualquer tipo de apoio. José Carmo, estamos já muito além do tempo, mas vamos tocar neste assunto. A camisola Poveira, tu que és da Póvoa de Varzim, não é? Estamos tão chateados com a empresa ou temos que agradecer? Porque isto está a ser um sucesso, não é? Ora bem, eu vou ser um bocadinho contracorrente neste aspecto. Eu acho que a única grande falha na questão da camisola Poveira foi a determinada altura, não sei se com o objetivo de encobrir o que estava a ser feito ou com outro motivo qualquer, ou mesmo por puro desconhecimento, é atribuir a origem da camisola Poveira ao México. Ao México. Pronto. Essa para mim é a grande falha nesta questão. Porque de resto, eu tenho tendência a ver as coisas da forma positiva. Nunca se falou tanto da camisola Poveira e, por consequência, da Póvoa de Varzim, claro, e, por consequência, do Porto e de Portugal, porque claro, também do Porto e de Portugal já se falou muito, claro, obviamente. Agora, da Póvoa de Varzim e da camisola Poveira nunca se falou tanto como esta semana. Pronto, e, portanto, aqui eu percebo a indignação das pessoas no sentido de garantir aquilo que é a tradição da Póvoa de Varzim e da camisola Poveira. Agora, a verdade é esta. Durante anos, quem tem a responsabilidade de proteger e de garantir que estas tradições e estes valores estão protegidos, não fez rigorosamente nada nesse sentido. E, portanto, aquilo que fez esta americana, imagina que era um estilista português que começava a promover a camisola Poveira. Não havia qualquer tipo de direitos que fossem precisos pagar, seja a quem for,
Porque efetivamente não há nenhuma proteção nesse sentido. Não há nenhuma marca registrada. Nem é só a questão do registro da marca, é no fundo da cultura da Póvoa e da marca Póvoa de Varzim, daquilo que é a tradição da Póvoa, neste caso corporizada nesta camisola. Não existe qualquer tipo de proteção sobre este, digamos, património cultural da cidade. E agora vêm com, no fundo, lágrimas de crocodilo dizer, não, eu vou até ao fim do mundo e vou até quando? Por exemplo, há relativamente pouco tempo, e aí honra seja feita, o Presidente da Junta da Póvoa de Varzim fez algumas iniciativas no sentido de promover a camisola poveira e a Câmara Municipal disse que não estava disponível para acompanhar. É uma opção. E, portanto, vir agora dizer eu quero proteger muito a camisola da Póvoa de Varzim e isto é um ultraje e não sei o quê. Quer dizer, isto é desculpa de mau pagador, é de quem andou a dormir até agora. E, portanto, agora, de repente, acordaram para a realidade e, portanto, indignaram-se. Pronto. A questão aqui é, neste caso, efetivamente, será que essa indignação vale a pena? Porque a verdade é que, mal ou bem, é aquela teoria de que não há má publicidade, não é? E, portanto, desde que falem, podem falar mal ou bem, mas desde que falem é o que importa. E, de facto, nunca vi a Póvoa de Varzim ser tão falada em telejornais, em jornais, em comentários, em programas, etc. E a camisola poveira ser tão falada. Em mais de 30 anos que vivo na Póvoa de Varzim, nunca vi a camisola poveira ser tão falada como foi nesta última semana. E, portanto, é aquela questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro sempre ver o copo meio cheio. Antes de me despedir, vou-te voltar a fazer a pergunta. Por isso é que eu disse no início do programa que pode ser pouco tempo, porque se fores candidato à Câmara Municipal de Póvoa de Varzim vais ter que deixar o programa outra vez. Não faço ideia, ainda não há nada, a estrutura do CDS ainda não tomou nenhuma decisão e, portanto, vamos ver, vais ter que esperar. Mas achas que por teres abandonado há pouco tempo a parte nacional do CDS poderá ser prejudicado por isso? Não vai apoiar? No caso em concreto, acho que não. Que não. Nem eu acredito. Mas repara... Nem eu acredito que Francisco Rodrigues Santos... Eu acho que a intervenção da estrutura nacional só faz sentido se não houver uma decisão a nível local. E, portanto, se a estrutura local da Póvoa de Varzim tiver uma decisão e apresentar um candidato, não há motivo para a intervenção nem da estrutura distrital nem da nacional. E também, convenhamos, quer dizer, não... Imagina, se isso fosse hipoteticamente, estamos aqui a falar hipoteticamente, é sempre apoiado pelo CDS, não é? Vai ser pelo CDS. Não me parece, vamos lá ver uma coisa, as divergências são aquelas que são e não é por discordar de um determinado rumo que deixamos de ser o CDS. O que é a divergência? No teu caso, aquilo que eu vi avaliei foi porque tu sempre foste claro, eras uma pessoa da lista do Filipe da Ávila. Mas o ponto, Paulo, eu não passei para outro partido. Só porque discordei, e já no passado discordei das opções da direção, não passei por outro partido por causa disso. Portanto, não me parece que esteja qualquer tipo de... Mas tu estás disponível, Zé Carlos, para seres candidato? Não sei, vamos ter que ver. Não, a pergunta que eu te faço é se estás disponível. Paulo, depois o resto não sei. Paulo, é uma questão... Mas tens de estar disponível, só estás ou não estás. Paulo, a disponibilidade por vezes surge em função das circunstâncias. As circunstâncias, quando se colocarem, logo saberemos. Espero que também seja aqui no Não Bom Canal, não é? Também acho que... Seja aqui no onde tiver que ser também. Não é? São 4 anos a trabalhar contigo por isso, ou não? Para a Câmara, não. Brincadeiras à parte, Zé Carlos, foi um gosto e acabar o sorriso. Cá está, o cortar a direito, ainda não estamos afinados com o Zé Carlos naquele momento, mas está a caminho. Se eu for candidato, vamos ter outra vez quinta. Boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.